pessoal! Então agora a gente vai ver o último caso das regras de L'Hopital, o quarto caso, onde a gente tem o limite de x tendendo a qualquer valor da função f de x elevada à potência g de x, e isso resultar em 1 no infinito, ou infinito na zero, ou zero na zero. Então isso é uma indeterminação e a gente precisa sair dela. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar quem é a função. Então, o y, que a gente chama da função, é igual a f de x na g de x. Então, é o que tiver ali dentro do limite, ok? Na segunda linha, o que a gente vai fazer? Aplicar o neperiano dos dois lados da igualdade. Na terceira linha, o que a gente vai fazer? No lado esquerdo, a gente só copia o neperiano de y. E no lado direito a gente usa a propriedade da potência dos logaritmos, que é o quê? Passar a potência multiplicando o neperiano, certo? E na quarta linha, o que nós fizemos é aplicar o limite de x tendendo a que vai ser o valor que tiver ali no nosso limite, dos dois lados da igualdade. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Resolver esse limite aqui do lado direito da igualdade. Do lado esquerdo a gente não mexe. Então esse limite aqui vai resultar em alguma coisa 0 vezes infinito. E o que a gente precisa fazer para resolver isso então, já que 0 vezes infinito é uma indeterminação? A gente vai proceder como no terceiro caso que a gente acabou de ver. Isto é, invertendo uma das duas funções e passar ela dividindo a outra função. Então, nesse caso aqui, o que foi feito? Ó, lado esquerdo só foi copiado, lado direito foi invertida a primeira função. Então, a gente fez a segunda função sobre o inverso da primeira. Quando nós resolvemos isso, vamos chegar em infinito sobre infinito ou zero sobre zero, resolvendo essa indeterminação aqui do 0 vezes infinito. E a gente sabe que ao transformar em infinito sobre infinito ou 0 sobre 0, a gente precisa proceder como a primeira regra, que é derivar o numerador e o denominador separadamente. Depois que nós fizermos isso, a gente vai encontrar um valor que vai ser a resposta desse limite, que é o que nós estamos chamando de k. Tá? Isso aqui, o k é uma constante, é um número, assim como o 1 meio que a gente acabou de encontrar ali no exemplo do terceiro caso. Ok, o que a gente faz agora? Aqui nós temos a resposta do limite do neperiano de y. Só que não é isso aqui que a gente quer saber. Nós queremos o limite do y só, que é f de x elevado a g de x. A gente não quer o limite do neperiano de y. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa é aqui do lado esquerdo aplicar uma propriedade do limite, que é tirar o limite para fora, aliás, tirar o neperiano para fora do limite, que é o que nós estamos vendo aqui na penúltima linha. Agora, o que a gente precisa fazer? Eliminar esse neperiano aqui, né? Porque afinal a gente quer só o limite de y igual a k. Nós queremos achar só o valor do limite de y. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Nós vamos colocar os dois lados da igualdade na base e. Então, a gente vai ficar com e elevado ao neperiano do limite de y igual a e na k. E nós sabemos que e elevado ao neperiano de limite de y é o próprio limite de y, né? Porque o neperiano é um log de e, então a gente tem o e elevado ao log de e. Então, isso corta e sobra só o limite de y. Então, a gente vai ficar como resposta o limite de y é igual a e na k. E quem é o y? Bom, o y é a nossa função, é justamente o que a gente quer saber ali, ó. É f de x elevado a g de x. Então, nessa quarta regra, nós vamos ter que fazer esse processo todo. Então, a resposta do nosso limite vai ser o e na k e a gente precisa conhecer o k, ok? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, do quarto caso, que nós temos o quê? O limite de x tendendo a zero, limite de x tendendo a zero
da função que é x elevado ao seno de x. Então, se a gente fizer a substituição, que é a primeira coisa que nós devemos fazer, a gente vai ficar com o quê? Limite de x tendendo a zero, de zero elevado ao seno de zero. Seno de zero é zero, então a gente vai ficar com zero elevado a zero. Isso aqui é uma indeterminação. Então, aqui a gente pode aplicar o quarto caso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que a gente viu, nós temos que definir quem é a função, né? O y é x seno de x. Agora, o que nós precisamos fazer é aplicar o neperiano dos dois lados dessa igualdade. Então, a gente vai ficar com o neperiano de y igual ao neperiano de x elevado ao seno de x. Agora, o que a gente faz é aplicar aqui a regra a propriedade da potência dos logaritmos. Então, vai ficar o neperiano de y do lado esquerdo, que a gente não mexe, e aqui aplica a propriedade da potência. Então, vai ficar seno de x neperiano de x, tá? Seno de x neperiano de x. Agora, o que a gente precisa fazer? Aplicar o limite dos dois lados da igualdade. Então, o limite é o x tendendo a zero do neperiano de y igual ao limite de x tendendo a zero do seno de x vezes o neperiano de x, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Isso aqui, fazendo a substituição, porque a gente tem que resolver só o lado direito, fazendo a substituição aqui, a gente vai ficar com seno de zero, neperiano de zero. E isso vai nos resultar em zero vezes infinito. Isso aqui nos resulta em zero vezes infinito. Por quê? Seno de zero é zero, neperiano de zero é infinito. Então, só abrindo um parênteses, por que o neperiano de zero é igual a infinito? Porque o neperiano é o log na base e, certo? Então, por que o neperiano de zero é infinito? Tá? Na verdade, ele é menos infinito. Por quê? O e elevado a um número muito pequeno, que é o menos infinito, tende a ser zero, tá? Então, quanto menor o número que a gente elevar ao e, isso tende a ser zero. Então, o neperiano de zero é menos infinito. E aí a gente simplifica chamando de infinito. Agora, voltando. Então, já que isso aqui é zero vezes infinito, a gente precisa sair dessa indeterminação. E para isso, o que vai ser feito? Então, a gente vai inverter a primeira equação, a primeira função aqui, que foi o que nós vimos ali no terceiro caso. Então, aqui eu vou só copiar essa primeira parte, o lado esquerdo, porque a gente não precisa fazer nada. Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero do neperiano de y, por enquanto. E esse limite aqui, para sair dessa indeterminação, a gente vai inverter uma das duas funções e passar dividindo na outra. Então, eu vou inverter a primeira, então vai ficar limite de x tendendo a zero do neperiano de x sobre o inverso da primeira, que é 1 sobre o seno de x.
1 sobre o seno de x, certo? Então agora a gente precisa resolver esse limite aí e ver se vamos conseguir transformar isso em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, para ver se a gente consegue derivar numerador e denominador separadamente. Então agora a gente precisa substituir o limite aqui do lado direito e ver se isso vai resultar em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então a gente vai ficar com o neperiano de 0 sobre 1 sobre o seno de 0. Então o neperiano de 0 a gente já viu que é infinito, menos infinito. O seno de 0 é 0, então aqui a gente vai ficar com constante sobre 0, isso tudo aqui é infinito. Então, nos resultou aqui infinito sobre infinito. Então, a gente conseguiu chegar no primeiro caso. E agora a gente precisa, então, derivar o numerador e o denominador separadamente. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, derivando o numerador e o denominador separadamente, a gente vai ficar com a derivada do neperiano de x com relação a x sobre a derivada de 1 sobre o seno de x com relação a x. Então, a derivada do neperiano a gente tem no formulário. E a de 1 sobre seno também. Por quê? Porque 1 sobre seno é cossecante. Então, na realidade, a gente vai fazer a derivada do neperiano de x com relação a x sobre a derivada da cossecante de x, certo? Então aqui eu vou copiar o lado esquerdo da nossa igualdade, né? Que a gente ficou então com o limite do neperiano de y, e do lado direito a gente vai resolver as derivadas. Então, a derivada do neperiano que nós tínhamos é 1 sobre x. Então, aqui tem que escrever o limite antes, que é o limite da derivada. Então, vai dar 1 sobre x do neperiano, vezes a derivada de x, né? Porque do neperiano é 1 sobre u derivada de u. E no denominador é a da cossecante. Então, a derivada da cossecante de u é a própria cossecante de u vezes a cotangente de u vezes a derivada de u. Então, aliás, aqui faltou um sinal, ó. É menos a cossecante de u vezes a cotangente de u vezes a derivada de u. E daí, então a gente tem no numerador a derivada de x com relação a x, que é 1, e no denominador também, de x com relação a x, que é 1. Então, o que vai nos sobrar? Vamos ficar com 1 sobre x no numerador ali, e embaixo vai ficar menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. Então, copiando o lado esquerdo,
No lado direito ficamos com 1 sobre x, limite de x tendendo a zero, de 1 sobre x, e no denominador a cossecante de x vezes a cotangente de x. Então agora o que eu vou fazer? Para a gente conseguir resolver isso aqui, eu vou transformar esse cossecante, essa cotangente, em formas mais simples. O que é a cossecante? A cossecante é 1 sobre seno. Então eu vou reescrever como 1 sobre seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu vou fazer essas substituições aqui. E a gente vai ficar do lado direito com o limite de x tendendo a zero, de 1 sobre x, sobre... Então, a cossecante é 1 sobre seno, menos 1 sobre o seno, e a cotangente é cosseno de x sobre o seno de x. Aqui faltou um x. Então, é menos 1 sobre o seno de x vezes cosseno de x sobre seno de x. Reescrevendo, porque a gente tem aqui seno de x vezes seno de x, é seno ao quadrado de x. Então, o limite de x tendendo a zero do neperiano de y é igual ao limite de x tendendo a zero de 1 sobre x sobre menos 1 vezes cosseno de x vai ficar menos cosseno de x. E embaixo, seno de x vezes seno de x vai ficar o seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. E esse traço aqui é o maior, ó. Então, a gente tem a divisão de duas divisões. Então, o que a gente vai fazer ali? Multiplicar invertido. Tem a divisão da divisão, então a gente precisa multiplicar invertido. Então, copiando, limite de x tendendo a zero do neperiano de y é igual ao limite de x tendendo a zero de 1 sobre x, e aí multiplica invertido o denominador. Então, vai ficar seno ao quadrado de x sobre menos o cosseno de x. Tá? Então, isso aqui tá tudo multiplicando, ó. Tá? Esse sinal de menos aqui, ele tá multiplicando esse 1 sobre x. Então, reorganizando aquilo ali, a gente vai ficar limite de x tendendo a zero do neperiano de y vai ser igual ao limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado de x. Vou botar o sinal de negativo aqui na frente, ó, porque tá tudo multiplicando, de x cosseno de x. Certo? Então, nesse ponto aqui, a gente vai ficar com seno ao quadrado de zero sobre zero vezes o cosseno de zero. Então, isso aqui vai acabar resultando em zero sobre zero. Então, a gente vai precisar derivar novamente. Então, fazendo a substituição aqui, vai ficar limite de x tendendo a zero do neperiano de y
igual ao limite de x tendendo a zero menos o seno ao quadrado de zero sobre zero cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Só que vezes zero vai dar zero. E o seno de zero aqui também é zero. Então ficou 0 sobre 0. Como isso é uma indeterminação, a gente vai ter que derivar o numerador e o denominador separadamente. Então, aqui derivando o lado direito da igualdade, a gente vai ficar com a derivada do seno ao quadrado de x e no denominador a derivada de x cosseno de x. Então, a do seno ao quadrado de x é u na n. E a do x cosseno de x é 1u vezes v. Então, a gente deriva separadamente, vai ficar o quê? Vou copiar aqui então o lado esquerdo da igualdade. Então vai ficar o limite de x tendendo a zero do neperiano de y. Por enquanto a gente não mexe. A derivada aqui de u na n, então, vou trazer o sinal de negativo, é n, u, que é seno de x, na n menos 1, então vai ficar na 2 menos 1, vezes a derivada de u, que vai ser x. Derivada de x com relação a x é 1, então nem precisa aparecer aqui. E no denominador tem u vezes v. Então, u vezes v é u derivada de v. O v é cosseno de x. Qual é a derivada do v? Do cosseno? É seno. Então, u derivada de v mais v, que é cosseno de x, derivada de u, que é x. E dx com relação a x é 1, então nem precisa aparecer aqui. Certo? Então, qual é o nosso próximo passo aqui? É substituir. Já que está derivado, né? Vamos ver se conseguimos sair da indeterminação com essa segunda derivação aqui. Então, vai ficar... Aqui eu esqueci, ó. Tem o limite, né, de x tendendo a zero. Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero de menos 2 vezes o seno de zero sobre 0 vezes o seno de zero mais o cosseno de zero. Então, o seno de zero é zero. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes zero. Vai ficar menos 2 vezes zero, vai dar zero. E embaixo a gente tem 0 vezes o seno de zero. Então, 0 vezes 0 vai dar 0, mais o cosseno de zero, que é 1. Então, 0 mais 1, 1. Então, aqui vai dar 0. Então, nos resultou isso aqui. Limite de x tendendo a zero do neperiano de y é igual a 0. Então, nós vimos que o que nos interessa não é o limite do neperiano de y, e sim o limite de y. Então, o que a gente vai fazer? Como nós vimos ali na parte inicial da quarta regra, a gente tem que tirar o neperiano para fora do limite. Usar aqui a propriedade dos limites. Então, vai ficar o limite, o neperiano do limite de x tendendo a zero de y é igual a 0. E agora, para eliminar o neperiano, a gente coloca os dois lados da igualdade na base e. Então, fica e elevado ao neperiano do limite de x tendendo a zero de y igual a e na zero.
Aí o que a gente faz? E elevado ao neperiano, corta, né? Isso aqui vai nos resultar só o limite de x tendendo a zero de y é igual a quanto? E na zero é 1. Então, o resultado do nosso limite deu 1, porque o y é a própria função que a gente está procurando. Então, o limite de x tendendo a zero de y, onde o y é a nossa função x elevado ao seno de x é igual a 1. Ok? Então, com isso, a gente encerra o nosso exercício, nosso estudo dirigido das regras de L'Hopital. Essa foi a quarta regra. Então, espero que tenha ajudado e eu desejo um bom estudo para vocês.